Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre plagiocefalia posicional. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Gerd Schrein. Ele é médico especialista no tratamento das assimetrias cranianas com órteses. Tá tirando as nossas dúvidas, nos explicando aqui. E olha, dando dicas tão preciosas que uma telespectadora mandou até uma foto do filho dela, seguindo a dica do doutor, claro, monitorado sempre pelos pais, enfim. E dicas que são valiosas. O doutor vai explicar daqui a pouquinho para nós quando é que existe o limite, até que ponto dá para fazer o reposicionamento, até que ponto isso é indicado, ou quando é que tem que partir para a órtese, porque muitas vezes os pais apreensivos, identificando algum problema, já tendo sido diagnosticada a plagiocefalia posicional, podem querer começar esse tratamento o mais rápido possível com a órtese. E aí fica a pergunta, então, que daqui a pouquinho o doutor esclarece para nós. Volta agora para o bate-papo com o doutor Gerd Schrein. Doutor, tendo sido diagnosticada a plagiocefalia posicional precocemente, então muito cedo, já se sabe que o bebê sofre com a plagiocefalia. Até que ponto dá para seguir com a manobra de reposicionamento? Os pais podem querer optar pela órtese, isso é saudável? Pode fazer antes mesmo de tentar as outras possibilidades antes? Veja, o reposicionamento é algo simples de se fazer, embora seja exaustivo para os pais, mas é algo que se pode fazer em casa. A ideia é justamente apoiar a cabeça onde está pontuda, onde está proeminente, e evitar o apoio onde está achatado. Isso pode ser feito em casa. Então, você pode reposicionar o seu bebê a partir de já, se você identifica alguma assimetria. Porém, não é aconselhável você manter essa medida se não estiver acontecendo uma melhora evidente. Nós recebemos todas as semanas pacientes que receberam orientação de reposicionamento e sempre ouviram, não, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E isso não há sucesso e perdeu tempo. Chega com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, com a cabeça completamente torta e ainda numa expectativa de que dizem para mim que vai melhorar. Então, geralmente nesses casos, até pode-se usar a órtese ainda, vai haver uma melhora parcial, mas mesmo com a órtese já não consegue corrigir completamente. Tá, porque a expectativa, fazendo esse tratamento até os 6 meses de idade, é que 100%, a criança fique 100%, normal. Sim, você intervindo a tempo, quase sempre você consegue uma correção total. Agora, você me falou desse crescimento craniano muito rápido nos primeiros meses de vida, né? Se os pais já estão fazendo esse reposicionamento, essa resposta também deve vir rápido, né? Sim. Se não está vindo, já é um sinal de que está algo errado. Não é porque a criança nasceu já com a plagiocefalia. Os pais vão passar aí os 2 primeiros meses fazendo esse reposicionamento e não deu certo, já tem que ficar de olho, é isso? Sem dúvida. É preciso ter uma melhora evidente. Não adianta ficar na torcida, acho que melhorou um pouquinho. Tem que melhorar de forma evidente. Porque os pais são muito otimistas, a gente sabe. Tem que ser mesmo, mas de fato tem que haver uma melhora perceptível da assimetria. Nos casos mais severos, aí sim está indicada a órtese craniana como primeira opção. Tá. Essa é uma órtese craniana. Exatamente. Que, aliás, é bem divertidinha aí, deve ter temas variados para as crianças, para os bebês. Isso. A órtese, ela é feita exatamente sob medida para a cabeça do bebê. Um capacetinho assim, né? Isso. A gente faz um escaneamento a laser na cabeça desse bebê. Com isso, além de a gente ter as medidas absolutamente precisas dessa cabeça, a gente tem um molde virtual da cabeça desse bebê. É a partir desse molde que é feita a órtese rigorosamente sob medida para esse bebê. Só dá para ser usado na criança certa? Só essa criança. Então, a órtese de um bebê não cabe na cabeça de outro, essa órtese não cabe nessa cabeça aqui, é algo absolutamente individualizado. A órtese não pode apertar de forma alguma, tem que ter uma estrutura forte e, ao mesmo tempo, permitir ajustes internamente.
Isso aqui é o que permite o ajuste? Essa espuma que tem dentro é justamente a área de trabalho, é onde a gente faz os ajustes ao longo do tratamento. Tá, eu vou dar uma viradinha aqui, porque ó, dá pra ver que você tem, então onde você não precisa mexer, ela continua grossinha, né? É isso. Onde você precisa, lá dentro, você... O que a órtese faz? Ela direciona o crescimento da cabeça do bebê. Excelente. Ela segura o crescimento onde está proeminente e deixa crescer onde está achatado. Simples assim. Na verdade, é como se a gente desse uma forma para o bebê crescer dentro. Contanto que a gente faça isso com precisão, sem apertar, você consegue moldar o crescimento da cabeça do bebê em direção à simetria. Então você só permite o crescimento onde ele é desejado. Ela só tem... Abre inteirinha? Abre mais, pode. Ai, meu Deus. Vou dar para um especialista. Veja, a estrutura externa... Tá. A estrutura externa é mais rígida. Perfeito. É onde a gente tem um formato que vai ser a mesma órtese do começo ao fim do tratamento. Essa parte permite abertura suficiente para colocar na cabeça do bebê. Perfeito. Encaixa e fica. Você vê que ela volta sempre para a mesma posição. Sim. Então essa estrutura que é essencial. Se uma órtese não tiver essa estrutura, ela não serve. Ela tem que apoiar em alguns pontos muito importantes para que, quando o bebê deitar, a cabeça do bebê que está lá dentro não encoste na região que a gente deseja crescimento. Então vai haver um pequeno espaço para crescimento, onde a gente quer crescimento, e contato da órtese onde a gente não quer crescimento. Esse simples contato e espaço é que direciona o crescimento natural do bebê para onde é desejado. Então a gente vai fazer uma moldagem do crescimento, o que vem a mais, não o que já existe, o que vem a mais. Tá. Agora, a gente tem fotos para mostrar também de crianças utilizando as órteses. Acho legal a gente mostrar também, porque as crianças ficam bem charmosinhas com as órteses. Esse é o quê? Esse é o exame, doutora? Essa imagem que a gente está mostrando? Isso, esse é o scanner a laser. Tá. A gente, em 1,5 segundos, a gente escaneia a cabeça desse bebê. 1,5 segundos? 1,5 segundos, é muito rápido. Porque o bebê deve ter que ficar parado também, mas 1,5 segundos acho que dá para ele ficar parado. 1,5 segundos a gente distrai o bebê o suficiente para fazer o escaneamento. Não precisa de anestesia, não precisa de radiação, não precisa de contraste. É um escaneamento de superfície em que a gente obtém o formato exato da cabeça do bebê. Esse branquinho que está na cabeça do bebê é uma espécie de balaclava, que nem essas de corrida. Tá. Um tecido muito molinho, põe na cabeça do bebê só para tirar a interferência do cabelo. E você tem um formato exato da cabeça desse bebê. Tá. E através desse exame, desse scanner aí que você utiliza, é que você vai fazer o molde para a órtese. Esse escaneamento nos dá o que a gente chama de medidas antropométricas, que são as medidas justamente que documentam, que demonstram numericamente o que a gente está vendo clinicamente. Perfeito. Isso é muito importante porque o escaneamento é muito objetivo. Gente, que gracinha essa criança. O escaneamento é muito objetivo e ele permite uma avaliação também com a frieza matemática. Então não é algo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, é aquilo e pronto. São números, Exato. com a frieza dos números. Então essas medidas antropométricas são muito importantes, porque você faz antes e após o tratamento. E documentar o resultado do tratamento com a mesma objetividade é essencial. Então você vai fazer um desse também depois, ao final do tratamento. E você consegue visualizar com absoluta precisão exatamente onde ele cresceu, onde ele não cresceu, como era e como ficou. Hoje em dia não se aceita mais em medicina uma melhora, na minha opinião melhorou muito. Não, eu preciso documentar isso. E isso vale muito hoje em dia, é algo que a gente tem a preocupação de demonstrar e documentar o resultado de cada tratamento feito na clínica. A gente tem mais fotos para mostrar, mas não mostra agora, que eu gosto de estar aqui de volta para ver as criancinhas utilizando as órteses. A gente já mostrou uma foto, mostramos também a órtese aqui no programa. Os pais podem achar assim, que dozinha, vai utilizar isso por quanto tempo?
pergunta para você responder daqui a pouquinho, doutor, depois que eu dar um recadinho. Durante quanto tempo que os bebês vão ter que utilizar a órtese? Como que funciona retorno? Porque se a cabeça vai... Você falou de um ajuste, né? De quanto em quanto tempo é feito esse ajuste? E se é feito na mesma órtese, o ajuste ou se ela é trocada? Daqui a pouquinho você tira essa dúvida para nós. Eu volto a conversar com o doutor Gerd Scheren. Ele é médico especialista no tratamento das assimetrias cranianas com órtese, está tirando as nossas dúvidas. Doutor, durante quanto tempo as crianças, os bebês, têm que utilizar aí as órteses? Essa é uma dúvida muito comum e é uma preocupação natural dos pais quando você fala em usar uma órtese craniana, algo desconhecido da maioria das pessoas. Essa órtese deve ser usada por 23 horas ao dia. Parece muito, mas na verdade o bebê se acostuma com enorme facilidade a essa órtese. Em português bem claro, o bebê não dá a mínima pro capacetinho. Se acostuma, tem tantos pais que não deixam a criança sair de casa sem boné, as menininhas que usam os lacinhos, as faixinhas. Tenho certeza que para a criança vai funcionar da mesma forma, né? Essa órtese aperta menos do que a meinha que o bebê está usando, porque é justamente feita sob medida. Ela não aperta, a ideia não é apertar a cabeça do bebê. A ideia é só apoiar, fazer uma contraposição na região dá uma direção para esse crescimento, é isso? Isso. Muita gente compara esse tratamento ao tratamento ortodôntico, né? O aparelho para os dentes. Só que é mais rápido. Tem algumas semelhanças, aqui, né? Muito mais rápido. E cada vez que você vai ao dentista, ao ortodontista, para ajustar um aparelho ortodôntico, você sai de lá meio doído, né? Porque ele aperta. Aqui a gente faz ao contrário. Cada vez que a gente faz um ajuste, a gente dá mais folga, a gente dá mais espaço. Então, realmente o bebê não se incomoda. Existe uma adaptação da sudorese nos primeiros 7 a 10 dias. O bebê sua um pouquinho, mas para de suar rapidamente e o bebê se acostuma com enorme facilidade. Muitos pais nos pedem ao final do tratamento que a gente deixe o capacete um pouco mais, porque protege a cabeça do bebê. A finalidade não é essa, mas os pais acabam pedindo pra gente, porque ele bateu ali, não cortou a cabeça, não machucou por conta do capacetinho. Mas só para ilustrar que não é algo que incomoda o bebê. Eles acabam se acostumando e os pais acabam ficando mais seguros quando veem que o bebê está bem. Tá. Agora, a cabecinha da criança tem uma parte que é molinha. Essa parte molinha fica aqui? Não, essa abertura é só para ventilação. Na verdade, as placas ósseas são justapostas. Ali em cima tem uma região que é a moleirinha, né? A fontanela, que é o nome científico disso. É bem menor do que esse espaço. A finalidade não é deixar essa região livre. Vamos mostrar mais foto? Gostei tanto de ver as criancinhas com as órteses brincando normalmente, a criança nem percebe. As crianças fazem tudo que elas sempre fizeram com o capacete. Brincam com a órtese, dormem com a órtese, mamam com a órtese, sempre com bastante tranquilidade. Você falou das 23 horas por dia que se deve usar, né? Essa 1 hora de descanso é o quê? A hora do banho, você disse? Tira 1 hora por dia para limpar a órtese. Com motivos divertidos. Tem várias estampas, né? Tira a órtese, limpa com álcool 70%, banho no bebê, seca bem os dois e põe de volta. A criança dorme tranquilamente. Olha. Gêmeos. Você disse que gêmeos tem a chance maior, né? Maior. E aí os dois podem sofrer com o problema? A gente tem vários gêmeos que tem os dois comprometidos e vários que só um foi azarado. Importante que os pais entendam a importância da criança ficar às 23 horas. Olha, gente, que gracinha. Às 23 horas com a órtese, é isso, né? Isso. É essencial esse uso ininterrupto quase, porque justamente você tem você segura uma parte do crescimento. São bebês brasileiros? A maior parte daqui são brasileiros. Tá, por que eu perguntei isso? Doutor, o senhor é pioneiro nesse tratamento aqui no Brasil, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é a primeira vez que eu ouço falar. Então, desde que eu soube do tema da entrevista, que eu faço a minha pesquisa, eu me preparo para o programa, plagiocefalia posicional, e para todas as pessoas
que eu falei qual seria o tema de programa de hoje, as pessoas falaram, o que é isso? Sim, é uma coisa... Você disse que é comum, a gente tem números que mostram que realmente é. E um tratamento super novo aqui no Brasil e único, né? Veja, a gente passou em casa por uma situação justamente em que descobrimos a plagiecefalia posicional também. Eu, como pai, passei isso com a minha filha. Minha filha mais nova teve uma plagiecefalia posicional importante. Sorte dela que o senhor é médico, né? Veja, nós passamos por vários colegas médicos e chegamos a um ponto em que, graças a Deus, não era nada mais grave. A cabeça da minha filha estava com uma assimetria importante, queríamos tratá-la, mas não havia opção de tratamento no Brasil. Então nós tivemos que ir para os Estados Unidos para tratá-la. Isso significou, na prática, uma mudança da minha família para lá durante 6 meses, mais ou menos, porque justamente você precisa fazer retornos a cada 15 dias. Tá. Mesmo depois do final desse tratamento? Não, durante o tratamento. O tratamento durou 6 meses? Entre ir, fazer a primeira consulta e tudo mais, foram 6 meses. Tá. O que corrigiu o problema da minha filha. Minha filha tem a cabeça corrigida e a nossa situação estava resolvida. Sim. É um tratamento presente nos Estados Unidos e na Europa há 25 anos. E absolutamente corriqueiro, usado rotineiramente, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e até na Ásia. E lá não tem nada de novo. Aqui, porém, não existia. Então nós resolvemos trazer esse tratamento para o Brasil, justamente incomodados com essa situação que nós passamos. Nós pudemos ir até lá fazer esse tratamento, mas seguramente muita gente não teria essa oportunidade. Então a preocupação de constituir a primeira e única clínica dedicada a esse tratamento no Brasil é justamente de oferecer para os brasileiros, no Brasil, o tratamento para as assimetrias cranianas com órtese. Se o senhor é o único tratamento disponível aqui no Brasil para a plagiocefalia e não existe essa especialidade, porque se existe o tratamento há pouquíssimo tempo, também não deve existir essa especialidade, como é que ficam os diagnósticos dados? De repente você tem um pediatra que sim, diagnosticou e os pais não vão ter não podem viajar, não podem fazer esse tratamento em outro país, de repente não sabem que tem aqui no Brasil. Porque se você não tem, que a gente tem hoje se você não tem especialidade, é mais difícil você encontrar esse tratamento também, né? Sim, sem dúvida. É a maior dificuldade hoje em dia. Eu tive que ir para o exterior, para os Estados Unidos, fazer a minha especialização nisso para poder trazer o tratamento ao Brasil. Tá. Então, embora eu tenha uma formação médica prévia no Brasil, a minha especialização nessa área teve que ser fora do país, porque não havia quem pudesse me ensinar isso no Brasil. Então, para que pudéssemos trazer o tratamento ao Brasil, eu tive que ir para fora. Hoje em dia, a gente trabalha muito a questão da educação dos próprios pediatras, dos próprios médicos, para identificar e saber diagnosticar precocemente essas assimetrias. Então, nós temos trabalhado congressos, produção científica, artigos, temos publicado diversos artigos científicos e trabalhamos muito com a comunidade médica justamente no sentido de rever esse diagnóstico, que deveria ser mais abordado na própria faculdade de medicina, durante a residência médica, mas até hoje em dia é pouco abordado. Então fica até entre os médicos. Até entre os médicos. Então, embora muitos saibam fazer o diagnóstico, eles não sabem que existe o tratamento. Então tudo isso está sendo trabalhado, está sendo divulgado. Hoje mesmo eu estou indo para Curitiba, para o Congresso Brasileiro de Pediatria, onde nós vamos ter uma palestra bastante importante sobre esse tema. Acho excelente, porque tendo resolvido o seu problema, você poderia não ter trazido nada disso para o Brasil. Exato. Né? Você resolveu o seu problema, nem tem a especialidade aqui no Brasil, poderia não ter feito nada para ajudar as outras pessoas, né? Mas acredito que a sua aflição foi tão grande
de saber qual era o problema com a sua filha e não poder fazer nada porque você não tinha à disposição aqui. Agora as pessoas... Justamente por ser um tema pouco conhecido, por ser algo novo para a maioria das pessoas... Seu relato deve tranquilizar tanto as pessoas, né, doutor? Sem dúvida, mesmo que a gente não verbalize isso tantas vezes, mas é algo que a gente se identifica com muita facilidade com os pais. Então, eu sei o que eles estão sentindo, eu sei a angústia que eles estão sentindo naquele momento. É um momento de angústia, sim. Puxa, imaginar o bebê com essa órtese, mas será que vai ser tudo bem? Será que vai ser tranquilo? E eu sei por experiência própria que é tranquilo. Então eu posso passar essa segurança para os pacientes. Doutora, a gente vai para intervalo? Intervalo rapidinho, no próximo bloco. As últimas considerações aí sobre o tema. Tem bastante coisa ainda para a gente falar. Tem perguntas dos nossos telespectadores. Não saiam daí, a gente volta já já. Nós estamos de volta. A consulta ao doutor está terminando. A gente tem o último bloco bem curtinho agora. Se você mandar sua pergunta agora sobre plagiocefalia posicional, eu ainda leio aqui pela internet, no Facebook. Fique à vontade aí. Quem tira todas as nossas dúvidas é o Dr. Gerd Schrein. Está aqui nos nossos estúdios. Ele é especialista no tratamento das assimetrias cranianas com órtese. E, doutor, estou torcendo muito para que exista essa especialidade médica aqui no Brasil, para que outros médicos possam estudar, se empenhar e aprimorar todo a questão do diagnóstico, para ser mais preciso. Porque quando não há tratamento, a chance de médicos menos informados passarem por cima do problema é muito grande, né? Porque você não sabe se tem tratamento, você não sabe que tem tratamento para você oferecer, você minimiza isso? Exato. Muitos médicos, principalmente pediatras hoje em dia, eles cresceram profissionalmente numa realidade em que não havia opção de tratamento no Brasil. Então, a maioria deles aprendeu a minimizar o problema, porque é algo que impacta, sem dúvida nenhuma, nessa criança que vai ser um adolescente, que vai ser um adulto e vai carregar essa assimetria craniana para o resto da vida. Que não é só a parte estética. Não é só a parte estética. Se fosse só a parte estética, também já estava justificado, a gente já falou isso aqui. Agora, doutor, uma vez feita essa órtese, a criança vai utilizar, sempre vai melhorar? Tem risco de não haver progresso nenhum? No tempo certo, né? A gente está falando do tratamento. Exatamente. É preciso fazer um diagnóstico correto, tratar no tempo certo, sempre vai haver melhora. Sempre há melhora se você usa a órtese no timing adequado e com o diagnóstico correto. Se eu colocar uma órtese numa cranioestenose, não vai haver uma melhora adequada. Pode até melhorar um pouquinho, mas não vai ser o tratamento adequado. Se eu usar a órtese com 3 anos de idade, não vai haver correção. Então, é preciso, como sempre em medicina, fazer um diagnóstico correto, indicar o remédio certo. A órtese é o tratamento ideal para o tratamento das assimetrias cranianas posicionais, que a gente chama, como a plagiocefalia posicional, a braquicefalia ou escafocefalia, com as suturas cranianas abertas e num tempo adequado. A gente chama isso de janela de tratamento. Você tem daqui até aqui para tratar. Passou esse tempo, os resultados pioram rapidamente. Tá. Você percebe pais disciplinados? Porque você depende dos pais para fazer esse tratamento, né? Quase todos os pais se empenham. É um tratamento, embora seja geralmente 3 a 4 meses o tratamento, a duração total do tratamento, isso passa muito rápido. Os pais sabem que um esforço agora é para a vida toda, vai trazer um benefício para o seu filho, para a sua filha, para o resto da vida. Então, quase todos os pais entram de cabeça, usam direitinho, a gente dá suporte total para eles durante todo o tratamento e isso é absolutamente essencial. Não dá para fazer uma casquinha de ovo, colocar na cabeça do bebê e tchau. De forma alguma, a interação é total. A gente vê esses pacientes no máximo a cada 2, 3 semanas
Nesse intervalo, se os pais tiverem qualquer dúvida, qualquer problema que tiverem, eles vão entrar em contato, vão ter suporte ao longo de todo o tratamento e os resultados são ótimos. Tanto que ao final do tratamento a gente sempre colhe a opinião dos pais. E essa avaliação de satisfação dos pais é fantástica. Tá. Encerrado o tratamento, a gente tem mais um minutinho só. Encerrado o tratamento, você, claro, vai encerrar, vai dar alta para essa criança. Não sei se é assim que se chama quando termina esse tratamento. Mas você vai querer vê-la depois de algum tempo ainda? Nunca há uma recidiva, que a gente chama. Não volta a entortar a cabeça. Esses bebês são acompanhados a longo prazo, porém, nunca há um retrocesso nessa assimetria, porque nunca mais você vai ter essa combinação de apoio por tanto tempo numa fase de crescimento tão rápido. Então, embora a maioria dos bebês ainda durma de barriga para cima, durante o dia ele já senta, ele engatinha, depois anda e a cabeça já cresce mais devagar. Então não volta a piorar essa assimetria depois da alta do tratamento. Última pergunta. Pais com bebês recém-nascidos em casa, até quantos meses que a plagiocefalia posicional acontece? Passou desse um limite assim, passou disso, não vai ter mais, não vai sofrer mais com esse problema. Após os 6 meses, não há mais uma preocupação disso acontecer, a não ser casos muito específicos. De uma forma geral, passados os primeiros 6 meses, a preocupação com esse tema diminui muito. Hoje eu conversei com o Dr. Gerd Ren, ele é médico especialista no tratamento das assimetrias cranianas com órtese, tirou as nossas dúvidas aqui sobre plagiocefalia posicional. Quero encerrar o programa agradecendo a sua companhia. Excelente fim de tarde, a gente fica com as imagens das crianças. Tchau!